Olá, eu sou Beth de Nanã. Sou mãe de santo da Umbanda e psicógrafa. E hoje eu venho trazer a vocês mais um conto de vovó Maria Conga. Antes de começar o conto, eu convido vocês a irem lá, fazerem a inscrição, apertem o sininho, curtam, compartilhem, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso canal, para o crescimento do nosso canal. Muitas pessoas já estão fazendo a visualização, a inscrição, mas é preciso mais para que o canal cresça, não é? Para que essas mensagens espirituais, para que tudo isso chegue a mais pessoas. E vamos então prestar atenção ao conto que vovó hoje traz. E eu peço a vocês, seguindo até um pedido da própria vovó, façam os comentários a respeito dos contos. O que vocês entenderam, qual a moral da história, alguma dúvida que ficou, vai ser bacana. Vai ser bacana ela mesma responder a vocês. Bom? Vamos lá. O nome do conto de hoje é A Estátua de Barro Enfeitiçada. O carro de boi já ia longe carregado de milho. Pedrinho corria atrás do carro e a nega Joana ia ameaçando com a vara. Volta aqui, menino, que dessa vez eu arranco seu couro. Eu estava nesse dia encarregada de apanhar a farinha para o pão da semana. E as sacas já estavam cheias. E os meninos, inclusive o Pedrinho, tinha vindo atrás de mim para ajudar a carregar as sacas de farinha. Eu vi a Joana gritando com o menino e quis entender o acontecido. Ô Joana, mas que foi que o Pedrinho aprontou para você estar assim tão cheia de nervos? Joana veio na minha direção, respirava com dificuldade de tanto ter corrido. Ah, mas imagine só, minha véia, que esse coisa ruim foi lá bulir nas flores, que eu passei o dia inteirinho ajeitando. Fez uma zoeira só. E agora os vasos da sinhá estão tudo caído no chão. Vou ter uma trabalheira danada para ajeitar tudo. E isso se ainda der tempo de fazer o carregamento hoje. Mas, Joana, para que o menino foi bulir nas flores? E quem é que sabe, minha véia? Esse menino tem parte com coisa ruim. Sempre que o vejo, tá lá aprontando alguma estripulia. Pedrinho, venha cá, moleque, eu gritei. Mas e quem disse que o Pedrinho aparecia? Eu vou lá atrás dele, Joana. Fica aqui e espere eu voltar. Que já descubro onde esse menino se escondeu. De certo que tá com medo de tomar uma coça. Ah, mas ele vai tomar. De hoje esse menino não me escapa. O Pedrinho era uma dessas crianças que viviam lá na senzala, filhos nascidos da maldade dos senhores para com as escravas. A mãe havia morrido logo após seu parto, e ele ali era filho de todos. Todo negro era seu pai, e toda negra era sua mãe. Mas já diz o ditado, né, meus filhos? Casa em que todo mundo manda, ninguém obedece. E lá fui eu atrás do menino. Gritei, e nada de ele aparecer. O carro de boi que ele corria atrás já ia longe da estrada poeirenta. Esse menino só podia ter ido se esconder no mato, pensei. Apanhei um galho, ergui no ar e falei alto. Sabia que ele não deveria estar longe, pois se tinha uma coisa que o Pedrinho tinha medo, era de ser apanhado pelo capitão. Pedrinho, seu moleque, trata de aparecer agora, porque eu já vou embora e o capitão tá botando fogo pelas ventas. Se ele lhe apanhar, meu filho, eu garanto que a vara da Joana vai ser nada diante da surra que você vai tomar. O mato se mexeu, e lá veio ele, andando de joelhos, os olhos arregalados e a boca tremendo. Ô, vó, foi sem querer. Eu estava correndo daquelas imagens de barro enfeitiçada quando acabei caindo por cima dos vasos da sinhá. Aí eu ainda tentei subir no carro de boi, mas não deu não. Mas que estátua de barro enfeitiçada é essa, moleque? De onde é que você está buscando essas histórias? Para de inventar coisa, menino. Tô inventando nada não, vó. Acredita em mim. Se quiser eu levo a vó para ver como é verdade. Balancei a cabeça e falei, vai logo, moleque, me leva até onde viu isso. Vó, mas a senhora tem que ir bem devagarinho e fazer muito silêncio, porque senão o espírito preso na estátua enfeitiçada vai apanhar nós dois. Sabe, meus filhos, eu também já estava curiosa. Pedrinho era levado mesmo, mas não era de inventar essas coisas, não. Para falar a verdade, tinha uma coisa que as crianças da senzala tinham medo, mais ainda do que de serem castigadas, era de assombração. Tá bom, meu filho, a avó nem pode andar rápido mesmo. De onde é que vós me viu a tal estátua enfeitiçada? Pedrinho agarrou a barra da minha saia, cobriu metade da cabeça com ela
e foi me puxando até o lugar. Era mesmo um grande galpão abandonado, cheio de tralha, e lá no fundo tinha uma mesa de tronco e em cima dela várias estátuas de barro. Parei diante da mesa e fiquei admirada. Quem havia feito aquelas estátuas era uma pessoa que sabia mesmo usar as mãos no manejo do barro. E elas estavam ali abandonadas há muito tempo, pois já iam esfarelando de tão secas e cheias de pó. Nisso escutei um barulho atrás de mim, e o Pedrinho, a essa altura, já tinha se escondido embaixo das minhas saias. E olhe que não foi pouca minha surpresa quando avistei um negro muito, mas muito velho, todinho vestido de branco, na mão uma bengala e na outra um cachimbo. O velho me olhou e eu pisquei para ter certeza que estava vendo mesmo ele. Aí o velho andou se arrastando na minha direção e falou assim: aqui é onde eu vivo em paz faz muito tempo, minha véia. Sou mais desse mundo não, mas esse menino tinha que vir aqui? Por que tinha que vir bulir com as almas? Deixa aí essas estátuas, cada uma delas guarda um segredo. E todas as vezes, assim, elas tomam uma vontade de viver de novo, não sabe? Achei toda aquela conversa de alma, de espírito de morto, tudo muito estranho. Tá certo, meus filhos, que a avó sabia que tudo isso existia. Mas assim, na minha frente, ainda na luz do dia, assustando criança, e ainda por cima falando comigo como se fosse a coisa mais natural? Ô velho, você me diz seu nome? Tô acreditando nadinha nessa sua prosa. O velho parou, colocou as duas mãos apoiando-se na bengala, me olhou de esguelha e respondeu: eu sou Benedito. Fui escravo da mesma fazenda em que a nega sofre. Tudo aquelas imagens que a nega vê lá na fazenda fui eu quem fiz. Até que um dia a senhora cismou que as minhas imagens eram enfeitiçadas. E aí, minha véia, eu fui parar no tronco. E sangrei por 3 dias e por 3 noites. E aí me largaram assim, ali, meio morto, meio vivo. Foi na madrugada que me soltaram. E o feitor me falou: vai, negro, se tu é feiticeiro mesmo, como dizem por aí, vai conseguir continuar vivo. E me largou lá, igual bicho cheio de ferida e dor. Então eu me arrastei por dias até este lugar. E sei não. Eu acho que morri. Não sei dizer não. A véia mesmo nunca soube de mim, não é mesmo? Não sei quem tu é mesmo, mas morto tu não tá. E essa estátua de barro que assustou o menino, como é que é isso, velho? Os meninos têm medo de assombração e feitiço. Mas eu, meu velho, eu tenho visto é muito por aí. Mas estátua enfeitiçada nunca vi não. Do mesmo jeito que nunca vi alguém se safar da morte como o velho disse que se safou. E foi então que o Pedrinho saiu debaixo da minha saia e olhou para a mesa e falou gaguejando: eu não falei, vó? Olha lá a estátua se mexendo. E a tal estátua se mexia mesmo e se arrastava de cá para lá. Fui até lá ver o tal feitiço. E o feitiço, meus filhos, tinha rabo e fuça e estava escondido dentro da estátua. Olha aqui o feitiço, Pedrinho. E com o rato na mão, libertei o bichinho, que correu indo se esconder naquelas tralhas. Nossa, avó, era só um rato. Era, meu filho, o medo faz a imaginação criar o que não existe. Não existe assombração nem feitiço, vó? Eu não disse isso. Eu só disse que o medo cria o que dá mais medo ainda. O velho se riu também, deu uma baforada no cachimbo e falou: foi assim, meu filho, que esse velho foi parar no tronco e me tornei feiticeiro. E os ratos até hoje arrastam as imagens ocas lá na casa grande. Vocês acreditam nisso? Disse isso e foi andando para dentro do galpão, sumindo de nossas vistas. Bem, meus filhos, o Pedrinho ficou aliviado de não ter visto uma estátua enfeitiçada. Acabou tomando uma coça da Joana, mas continuou a ser um moleque levado de sempre. Já eu, meus filhos, fiquei mesmo foi muito cismada, porque o tal Benedito e a história que ele contou era verdadeira. Mas ele já tinha sumido muito antes dessa avó ter nascido. Pois é, meus filhos, a fama faz o feiticeiro e o medo faz estátua de barro criar vida. Mas não duvidem nunca que por detrás de tudo que não tem explicação, tem um pouco de verdade. E vocês, acreditariam na estátua de barro enfeitiçada? No que os meus filhos acreditariam? Mas, e por causa da estátua, já esqueceram a história do velho Benedito? Meus enfios. A avó até podia explicar melhor esse caso, mas eu prefiro que os meus filhos pensem e me expliquem. Com as bênçãos de Zambi, vovó Maria Conga. É um caso interessante, não é? Interessante, que põe a pensar. E eu gostaria muito também, assim como a vovó, de saber o que vocês compreenderam deste caso, o que vocês me trariam como
Moral da história, o que essa história toda trouxe para vocês de interessante e de misterioso? Eu aguardo o comentário de vocês. Que este fim de semana seja ele cheio, repleto de bênçãos, de alegria, de paz, de felicidade. Que Pai Oxalá nos cubra de bênçãos. Que Mamãe Nanã Buruquê e Papai Xangô os abençoe. Minha gratidão. Meu saravá.